Apostasia moral e teológica é o tema de hoje. Desde já, compartilhe esse vídeo, clique no sininho, marque em todas, se inscreva no canal e abençoe outras pessoas compartilhando esse vídeo. Apostasia moral. Esta é fácil de identificar. A apostasia só vem sobre alguém que um dia aceitou o Senhor no seio da igreja. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, nos dá uma definição exata sobre a apostasia moral. Vamos ler? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, aprovaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ainda bem detendo na palavra, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapados da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esta, então, querido, é a apostasia moral. Baseada nessas duas passagens bíblicas, podemos até mesmo mostrar outras, mas para ganharmos tempo, eu quero aqui passar para a apostasia teológica. Apostasia essa que também tem invadido muitos corações, muitas mentes, fazendo assim, então, as pessoas também desviarem do caminho do Senhor Jesus. Esta é a pior, sabemos disso. Até então que todas elas, tanto a moral quanto a teológica, ambas são perigosíssimas, não é verdade? Mas eu considero esta apostasia teológica a pior, pois a pessoa pensa que está na verdade, ouvindo, praticando, recebendo ensinos de líderes, até frequentam igrejas. Elas pensam que está na verdade, mas no fundo estão no engano. E como eu sei, Robson, como é que eu vou identificar se eu estou no engano? Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que estudar a palavra. Eu não posso somente ouvir alguém falar comigo, eu tenho que fazer como os bereanos. Eu tenho que examinar nas escrituras se de fato aquilo que alguém está falando está harmonizado com a palavra. Agora, vou te dar mais uma dica dentro da palavra. Como prevenir a apostasia? Ler e meditar na palavra de Deus. Eu citei agora há pouco sobre os bereanos. Eu quero mostrar para você na Bíblia, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que os bereanos faziam? Toda vez que o apóstolo Paulo pregava, toda vez que os discípulos pregavam, eles examinavam na palavra de Deus se de fato aquilo que eles estavam ouvindo estava realmente na palavra de Deus. Você não pode cair de paraquedas em qualquer mensagem que você ouvir. Você tem que examinar. A Bíblia fala lá na Epístola de João, capítulo de número 4, para nós examinar, para nós de fato examinar se os Espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos anticristos por aí. O que é o anticristo? Sabemos que hoje que ele está de uma forma comportamental. Anticristo é tudo aquilo que é anti a palavra de Deus. Há um comportamento muito veloz nesse tempo, onde muitas pessoas têm rejeitado o ensinamento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda, ele dá um alerta. Ele tinha um certo receio, irmãos. Ele deixou uma palavra baseada em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo Paulo, ele deu um alerta para a igreja concernente aos falsos apóstolos da época, porque eles infiltravam ensinamentos errôneos àquelas pessoas daquela época. Precisamos ser apologetas, defensores da fé. Eu lembrei de uma frase de Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele.
nós não podemos ser omissos. Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado pode ser por comissão ou por omissão. Ser omisso também é um grande pecado. Então, se você tem essa verdade nas suas mãos, você não pode ser omisso. Você tem que ser uma atalaia de Deus para mostrar a veracidade da Bíblia Sagrada. Mesmo que alguém te critique, mesmo que alguém não venha aceitar, mesmo que alguém venha olhar você com desdém, você não pode olhar para essas circunstâncias. Você tem que olhar para Cristo, você tem que atender a chamada que Deus confiou à sua pessoa. Amém? Como identificar a apostasia? Eu já disse e vou repetir: conhecendo a palavra, meditando na palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você já observou que muitas das vezes o culto de ensino da palavra de Deus é um culto de pingados, de poucas pessoas? Por que isso, hein? Porque o diabo tem um interesse muito grande de você não aprender a palavra. Ah, mas eu já tenho 40, 50 anos no Evangelho. Eu costumo dizer que ninguém sabe tanto que não precisa aprender um pouco mais. De repente você aprendeu o A por enquanto, falta o B, falta o C, e assim sucessivamente. Precisamos a cada dia, porque o conhecimento, ele é progressivo. A Bíblia Sagrada fala, lá em Oséias mesmo, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento, ele é progressivo. Eu conheço um pouco hoje, amanhã passo a conhecer um pouco mais. E o apóstolo Paulo, ele deixou uma palavra que me enche o coração de alegria. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, ninguém conhece por completo, é em parte. E quando é que eu vou ter conhecimento de tudo? O próximo versículo vai dar a resposta. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Ou seja, eu vou conhecer por completo. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho que me interessar em aprender a palavra de Deus. Eu tenho que me aprofundar na palavra de Deus. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Só assim vamos identificar a apostasia. Só assim não vamos ser levados pelos ventos de doutrinas. Doutrinas essas que deturpam a palavra. Existem 3 doutrinas na Bíblia Sagrada. A primeira doutrina que nós encontramos é a doutrina de Deus. Essa é a doutrina aceitável a todos nós, precisamos aceitar e aderir a ela, extrair para a nossa vida essa doutrina. O que é doutrina, Robson? Não é uso e costume, por favor. Doutrina é a palavra de Deus. Uso e costume é local. Doutrina é universal. A palavra de Deus, essa sim é a doutrina verdadeira. Mas existe uma outra doutrina na Bíblia, que é a doutrina dos demônios. Paulo fala sobre ela lá em Timóteo. E existe também a doutrina dos homens. O apóstolo Paulo deixou muito bem claro também que existe a doutrina dos homens. Doutrina de Deus, a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens. Provas da apostasia nos últimos dias. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está aí a prova que existe a doutrina de demônios. Observa que diz o texto, alguns apostatarão da fé. Você não é alguns. Você tem que fazer a diferença. Muitas passagens na Bíblia você não pode deixar cumprir na sua vida. Principalmente essa. Não deixa apostasia te alcançar. Mantenha a fé viva no Senhor Jesus. Qual, Robson, é a recomendação da Bíblia? Entre tantas, eu quero mostrar para você que nós devemos lembrar dos ensinos de Judas. Único capítulo, versículos 17, 18 e 19. Só para título de informação. Esse Judas aqui é meio irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes, o traidor, tá? Diz a palavra de Deus. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Então está aí. Devemos acatar esses conselhos, ficar atentos concernente a esse assunto. Estamos vivendo um tempo que muitos estão desistindo
como nos dias de Pedro. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 3, vamos ler? Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. É os dias que estamos vivendo. Na época do apóstolo Pedro, eles já estavam vivendo isso. Para me finalizar, eu quero falar para você sobre os 4 níveis da apostasia. Gênesis capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. O que eu vejo aqui? Nesse ponto temos então o primeiro nível da apostasia. Que ponto é esse? Que nível é esse, Robson? O olhar para o visível. Ele viu as campinas verdejantes? Ele foi pela visão humana. Mas, Robson, qualquer pessoa faria isso. Observa que o tio dele, Abraão, ele falou, olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E na época tinha uma lei chamada gerontocracia que dava ao mais velho o direito de escolher. Mas quem tem o Espírito de Deus abre mão das coisas. Principalmente, o servo de Deus que tem um discernimento espiritual, esse abre mão quando aquilo vai prejudicar a minha vida, a minha caminhada, a minha trajetória na presença do Senhor. Então, olhar para o visível faz me lembrar de Eva. Ela olhou o fruto, tocou e ainda compartilhou aquele fruto com seu esposo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. Então nós andamos pela fé. Não é pelo aquilo que eu vejo. A fé não podemos ver, senão não seria uma fé. Ainda me detendo na palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, fala assim: não tentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ainda voltando um pouquinho atrás, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, olha que maravilha, como é bom nós andarmos pela fé, Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Segundo ponto da apostasia, nível de número 2, Gênesis 13, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Qual que é o segundo nível da apostasia? Apartar-se do amigo, apartar-se daquele que muitas das vezes te ajudou. A pessoa não consegue congregar com aquela pessoa, a pessoa não consegue trocar o cálice com aquela pessoa. Não estou falando aqui, queridos, de Deus muitas vezes remover uma pessoa para um determinado ministério, porque Deus pode fazer isso. Deus tem seus meios, seus planos, Não é isso que eu estou falando. Então aqui você vê que o tio e o sobrinho, no caso o sobrinho aqui, ele apartou-se então ali do seu tio, Segundo nível da apostasia. Vemos então a separação do irmão da fé. Bom, o terceiro nível, se nós lermos ainda nesse texto, nós vemos que há uma divisão pelo visível. Pessoas hoje brigando pelaquilo que vai perecer. Não estou falando que nós também não devemos reivindicar nossos direitos, mas muitas das vezes pessoas se matam pelo visível, param de falar pelo visível. Quantos pais não conversam mais com seus filhos, filhos não conversam com seus pais? Quantos irmãos não se falam mais por conta do visível? Vamos ler a primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo 17. Diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que nós estamos vendo aí vai passar. Nada aqui na terra é eterno. Principalmente a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Jó capítulo 14, dá uma lida uma hora para você ver como é a vida do homem. A Bíblia compara a nossa vida como o conto de um livro pequeno. Um livro que você lê rapidinho. Assim é a nossa vida. Quarto nível da apostasia, Gênesis capítulo 13, versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Qual é o quarto nível da apostasia? Confraternização com os ímpios. Tem pessoas, lamentavelmente, que têm mais prazer de estar com os ímpios
do que com os santos. Eu não estou dizendo que nós não devemos estar com eles para pregar, para alertá-los. Não é isso. Estou falando de entrar na intimidade, fazer o que eles fazem. Se não tomarmos cuidado, nós vamos fazer como Asaf no Salmo 73. Ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, começou a olhar para aquilo que eles estavam conquistando. Diz o salmista, que ele era até mesmo chefe dos levitas, que os pés dele quase se desviaram. Temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele está lutando diuturnamente para engrossar a sua fila. E a apostasia, ela não começa no mundo. O mundo não tem mais o que apostatar. O campo que vai preparar para a manifestação do anticristo é a apostasia, que vai começar onde? Dentro da igreja. Quando você pega a história dos hereges, por exemplo, Marcion, Montano, Sabélio, Nestório, Ário, tem um outro que podemos citar o nome, o Pelágio, Eutíquio, tem muitos. Você vai ver que partiu de lideranças. E estamos vivendo um tempo onde estamos vendo muitos líderes pregar um evangelho sem autenticidade, pregar um evangelho que não oferece salvação, que não oferece o céu, parece preparar mais para morar aqui na terra, onde não se prega mais, não confronta mais o pecado, não fala mais aquilo que está errado, por medo de perder pessoas. Não são todos, mas há uma gama desses homens na face da terra que são lobos devoradores, e você tem que ficar atento para isso. Esse canal que eu criei aqui é para falar a verdade. Que Deus possa te abençoar, que todo espírito de apostasia caia por terra e que nós possamos ficar firmes e perdurantes na presença do Senhor Jesus.